Nasceu na Coreia do Sul. Filho de missionário. Tem mais de 50 anos de vida no campo missionário em 4 países diferentes. Fundador da missão Pedra do Brasil, para equipar os líderes e incentivar os ministérios. Bacharel no Seminário Teológico Batista. Mestrado no Fuller Theological Seminary. Atualmente, o ministério está focado para treinamento de pastores e missionários do Sertão e Paraíba, junto com a missão Bi-Coreia. Também orando pela Coreia do Norte. Pastor Par. Eu já reclamei para pastor Márcio, porque você me chamou aqui, está tremendendo demais. Eu não estou acostumado assim no púlpito, principalmente assim, uma multidão, né? Então eu gosto muito, um grupo pequeno, mas não foi pelo chamado do pastor Márcio, mas através do pastor Márcio, Deus me chamou aqui para que tenha algo para transmitir a palavra dele através da minha vida. Amém? Meu nome completo é Ji Ung Park. Aí mais fácil eu coloquei o nome Park, porque todo brasileiro conhece parque, estacionamento, Estapark, Multipark, Aeropark, qualquer parque. Eu sou dono desse todo esse estacionamento, né? Então, quem precisa algo, espaço para estacionar carro, pode me procurar. Hoje à tarde eu quero falar rapidamente com 3 assuntos. Primeiro, missão é uma bênção. Segundo, missão é uma multiplicação. Terceiro, missão é continuação. Então, falando da missão e a bênção, falar da minha família. Eu sou filho de missionário. Meu pai era capelão militar. Ele, desde quando, 1967, a igreja da Coreia, ainda naquela época de pobreza total, depois da guerra, a Coreia ficou muito pobre, talvez segundo o país mais pobre do mundo. Mas apesar dessa circunstância, a igreja coreana decidiu mandar 10 missionários, incluindo um país chamado Vietnã. Era naquela época, na era de guerra, e eles querem enviar um missionário de capelão militar, porque na Vietnã, os soldados coreanos, 300 mil soldados coreanos participaram da guerra do Vietnã, e morreram mais 5 mil jovens coreanos. Então a igreja coreana decidiu enviar um missionário de capelão militar para pagar o preço dos jovens. Aí veio um convite para meu pai, e meu pai orou 3 dias jejuando, aceitou esse convite e preparou para ser enviado missionário para o Vietnã. Acompanhei ele e começar a viver uma vida no campo missionário. Nasci na Coreia e quando cheguei na Vietnã era 10 anos. Comecei a aprender vietnamita, uma língua diferente, pior que eu preciso estudar uma escola francês, porque o Vietnã foi colonizado pela França, então a escola francesa é muito comum, então eu tinha que aprender de repente 2 línguas. E depois da queda de Vietnã, foi destruído em 1975, naquela época meu pai era missionário da igreja Evangelho Pleno, aí ninguém conhece, mas a gente fala igreja do pastor Paulo Yong-cho, aí todo mundo conhece, né? Meu pai era primeiro missionário, foi enviado do pastor Paulo Yong-cho em 1973.
era outras missões. Aí encontramos o pastor Paulo Yong Cho, isso foi uma bênção. E em 74 nós fomos reenviados pela igreja. Então, depois da destruição de Vietnã, a igreja enviou a nossa família para a Alemanha. E trabalhando 2 anos, uma igreja Evangelho Pleno na Alemanha, no Hamburgo. De repente, o pastor Paulo ligou para meu pai: pastor, você precisa ir ao Brasil. Lá tem 30 pessoas, 40 pessoas reunindo todo domingo e sem pastor. Aqui na Coreia não tem nenhum pastor que vai até o Brasil. Então, pastor, por favor, você vai para o Brasil. Aí meu pai aceitou de novo e viemos aqui no Brasil em 1978, 46 anos passados, né? Chegou aqui no Brasil, na Alemanha, claro, tem que aprender alemão, né? Ich liebe dich, 1, 2, 3, Aí, de repente, veio o Brasil, tem que aprender 1, 2, 3, 4, 5, e agora, português era meu 5ª língua. E imagina como é difícil aprender uma língua, né? Alguém aprendeu inglês, alguém aprendeu outra língua. Para aprender uma língua, esquecer é fácil, mas aprender é muito difícil. Cheguei aqui no Brasil, tenho que aprender a 5ª língua, meu português. Mas na verdade não gostava do Brasil não, morava na Alemanha, um país assim, primeira classe top, aí chegou no Brasil, nossa, que diferença, muita diferença. Eu sei que Coreia também é ruim, mas Brasil é um pouquinho mais ruim que a Coreia, né? Aí ficou decepcionado. Aí chorei todo dia: pai, eu quero voltar para a Alemanha, aqui não é o meu lugar, aqui é seu lugar, aqui não é meu lugar. Vocês que são missionários, mas nós não somos, eu e meu irmão, né? Eu não sou missionário, eu quero voltar para a Alemanha, porque é um país, nossa, a gente fala aqui, é um país diferente, né? Aí, mas Deus deixou eu aqui nessa terra, né? Mas eu quero fugir. Eu tentei fugir do Brasil. E eu falei para o meu pai: aqui tem uma escola para os filhos missionários. Em São Paulo tem uma escola filho de missionário. Eu quero estudar lá. Aí eu consegui estudar. Para quê? Terminando o meu colégio, eu queria ir para estudar nos Estados Unidos. Aí consegui estudar, terminar essa escola, tem que aprender inglês, né? Então, a escola americana, Pan-Americana, Pan American Christian Academy, em São Paulo. Aí eu queria muito ir nos Estados Unidos, mas tem outra barreira de economia, né? Porque aquela época meu pai recebia $400 como salário na igreja, e a mensalidade da faculdade, aquela época eu queria estudar no Biola University, é $500 por mês, né? Então meu pai não tem como me ajudar. Então eu desistindo, e eu entrei no Seminário Teológico Batista em São Paulo, e 5 anos depois, finalmente Deus me abriu o caminho para estudar nos Estados Unidos, e pela graça do Senhor eu consegui fazer um curso mestrado no Fuller Theological Seminary. Aí Deus me reenviou novamente ao Brasil. Mas Fuller é um seminário muito famoso. E quando eu recebi um convite do Fuller, eu fui no consulado. Eu quero
tirar o visto de estudante. Aí o cônsul falou assim, não vou dar visto. Por quê? Quando você vai para os Estados Unidos, você não vai voltar. Nossa, como esse cônsul é muito espiritual, né? Ele sabe, né? Aí foi rejeitado. Não, senhor, eu vou voltar. Por favor, eu quero visto. Porque não vai. Dia seguinte fui de novo. Porque, não vou dar para você. Aí terceiro dia foi de novo. Porque, então, o que eu preciso para ganhar visto? Você tem, como dá razão. Aí você prepara esse documento, aí preparei tudo. Terceiro, quarto, aí foi rejeitado. E eu fico chorando. O que tem que fazer mais para tirar visto? Então faz assim, se você tem alguma pessoa na mesma tua situação, formou sua faculdade, aprendeu nos Estados Unidos, voltou ao Brasil, trabalhando aqui no Brasil. Se tiver essa prova, talvez eu vou pensar. Aí eu procurei, ainda bem, tem um amigo coreano que formou 2 anos mais cedo, ele foi para os Estados Unidos e voltou para o Brasil. Eu levei 5 passaportes de família deles, fui para o consulado, tá aqui ó, essa família, meu amigo. Aí ele falou que deixa esse passaporte, eu vou conversar com o cônsul geral. Aí ele me perguntou, por quê? Você vai voltar ao Brasil? Eu falei assim, eu volto ao Brasil, eu amo muito o Brasil, eu vou trabalhar para o Brasil. Aí eu falei que volta amanhã. Aí eu voltei, é sexta vez. Aí por último, eu conversei com o cônsul geral. Agora a minha última pergunta, você vai voltar mesmo ao Brasil? Eu falei, sim senhor, eu vou voltar senhor. Quando voltar, eu não vou morar no Brasil, eu vou morrer no Brasil. Eu não vou voltar mais para os Estados Unidos, não vou voltar nem para a Coreia, eu vou morrer no Brasil, caramba. Aí ele carimbou visto, pá. Aí não sei porquê, Deus, Ele precisava muito minha confissão. Voltando em 1994 ao Brasil, exatamente 30 anos, eu estou aqui no Brasil servindo os pastores e líderes, equipando os líderes para incentivar o ministério das pessoas, né? Por enquanto estou concentrado no meu trabalho lá no sertão de Paraíba, uma cidade chama Patos, Piancó, Teixeira, Olho d'Água, essa região do Paraíba. Claro que eu tenho lá no Ceará, no Figueira, Jaguaruana, tem Paranaíba do Piauí, Itaíba do Pernambuco, Arco Verde do Pernambuco, tem várias regiões. Estou capacitando os líderes, treinando os missionários e assim, meu foco é para capacitando os líderes. Olhando para trás, eu percebi o trabalho missionário foi uma bênção para minha família. Meus pais foram missionários durante todo esse tempo, eles já faleceram agora, e eu e meu irmão fomos missionários do Brasil. Agora meu irmão voltou para a Coreia e trabalhando numa ilha que chama Jeju, uma ilha que menos evangelizado na Coreia. Ele é missionário de lá, ele serviu comigo no Brasil até 2018, depois ele voltou para a Coreia. E a minha irmã mais velha, ela serviu sua vida na Indonésia,
Ela serviu como missionária na Indonésia há 6 anos, agora ela está pastoreando na Coreia. Tudo isso uma bênção para nossa família, né? Então, por isso eu posso dizer, missão é uma bênção. Se você receber a verdadeira bênção de Deus, pensa a missão na sua vida. Com certeza, Deus vai recompensar. Isso não é uma teoria, uma experiência da minha vida de 63 anos, né? Então, seria uma bênção. Missão é uma bênção. Então, eu quero que vocês tenham a mesma bênção que eu recebi de Deus. Amém? Segunda coisa, você pode mostrar uma foto? Essa é minha eu sou casado, eu tenho 2 filhos, uma filha que casou, morando em São Francisco, e meu filho casou. Essa foto é bem antiga, né? Depois casaram, nós não tivemos tempo para tirar foto todos juntos. Então, meu filho está trabalhando na Coreia, casou 3 anos passados. Ele está trabalhando com uma agência de futebol. Então ele é intérprete de jogador brasileiro que joga na Coreia. Tem mais de 260 jogadores brasileiros jogando na Coreia. E ele é intérprete também, algum técnico, quando assume um time da Coreia, ele faz seria um intérprete. Então ele gostou, ele ficou lá, Deus encontrou uma moça maravilha e casou com ela, e agora formando uma família e continua morando lá. Amém? Agora, segunda parte, eu gostaria de compartilhar sobre a missão e multiplicação. Missão e multiplicação. Outra fala, missão é reprodução. Missão tem que multiplicar uma coisa, né? Missão não pode ficar só eu. Missão é algo, eu mais outro, e outro mais outros. Isso é missão e multiplicação. Desde o ano 2000, a igreja brasileira vem apresentando um crescimento, 90 para 2000, um crescimento rápido. E nasceram muitas novas igrejas, e número de membros da igreja aumentando cada dia. Acho que a metodista wesleyana também está sentindo esse movimento de missões, né? Mesmo durante a pandemia, que tudo parou, a igreja do Brasil continua crescendo. Mais 7.000 novas igrejas foram plantadas, nasceram todo ano, na época da pandemia. Isso não é um relatório de Assembleia de Deus ou de outro, de mim. É um Datafolha de São Paulo que colocou essa estatística. Vamos olhar algumas estatísticas, né? O número evangélico do Brasil cresceu cerca de 61% em 10 anos. 16 milhões de novos fiéis em 10 anos. Nossa! Alguém de vocês conhecem Avivamento da Coreia? Falando que a igreja coreana está crescendo muito, mas hoje a Coreia só tem 6 milhões, muito obrigado, 6 milhões evangélicos na Coreia. Brasil, nossa, quantos milhões? 16 milhões novos fiéis. É glória a Deus. E pesquisa Datafolha pública em 2020 fala assim: 50% brasileiros são católicos e 31
são evangélicos. 31%, mais ou menos 60 milhões evangélicos no Brasil. É Datafolha que falou isso. Eu não sei como ele tirou esse número, mas o número não é importante não. O jornal da USP fala assim, dizendo assim, 1 de cada 3 pessoas é evangélico. Então, mais ou menos 33%, né? E tem outro, 17.033 templos evangélicos em 1990. O Brasil passou a conta com 109.560 templos em 2019. Um aumento de 543%. Uau! Uau mesmo, né? Deus está abençoando muito a igreja brasileira, né? Amém. E tem uma outra coisa aqui, mais sensacional ainda. 21 igrejas evangélicas foram abertas por dia no Brasil. Quase uma por hora. Quem falou isso? Rede Globo. Rede Macumbeiro. Ai, desculpa. Eu sempre falo assim, Deus me ajuda para não falar besteira no púlpito. Aí embaixo sim, aqui em cima não, né? Olha, sensacional. O Brasil está crescendo, a igreja está crescendo, o número está aumentando. Parece que glória a Deus, mas o que aconteceu? Embora o número dos fiéis evangélicos está aumentando, mas a sociedade brasileira apresenta um aspecto muito ruim. Olha, Brasil lidera ranking de homicídio no mundo. Lidera, o que significa lidera? É campeão. 47.772 homicídios em 2020, seguido pela Nigéria da África, Índia da Ásia, em seguida México, seguido a África do Sul. Em 2020, o Brasil já está chegando a 25%, mais 50 milhões são cristãos, evangélicos. Mas primeiro ranking, homicídio. Taxa de furto, 40% dos brasileiros já foram assaltados, incluído mais 10 vezes. Cerca de 25% roubo de celular, 5 celulares roubados. Cerca de 3,35 roubos acontecem por minuto. Por minuto. Em 2016, registrado 1.850.000 roubos em um ano. Apenas nas 27 capitais de cada estado, né? Isso que foi falado pelo IBGE. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para os pastores, para vocês. Embora o número dos fiéis está aumentando, por que a sociedade brasileira, na verdade, está piorando? Por quê? Alguém sabe essa resposta? Eu fiquei pensando, duvidando, por que aconteceu isso? E também eu não posso dar uma resposta correta. Simplesmente minha opinião. Sabe por quê? Talvez nós temos muitos membros, mas poucos discípulos. Muitos membros e poucos discípulos.
Na Bíblia, fala, o propósito da missão, da nossa missão é fazer discípulos. Fazer discípulos. Por isso, Mateus 28, 19, dizendo assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Aqui, façam discípulos e ensinar e obedecer tudo o que Jesus falou para outros discípulos. Então, discípulo não é uma programação. Discípulo não é algo de teoria. Discípulo é uma vida que obedece às palavras que Jesus falou durante sua vida inteira. Outra palavra, discípulo, é aquela pessoa que vive como Jesus. Isso é discípulo. Então, o Evangelho não termina só de ouvir, é algo que deve ser aprendido e obedecido. Estamos obedecendo a palavra do Senhor? Fazer e ensinar a obedecer. Então, é isso. Aprender. Gente, falar é fácil, mas aprender não é fácil. Ensinar é difícil, mais difícil ainda, mas pior, a obediência, muito mais ainda. Mas temos que fazer isso, né? Se o número dos discípulos está aumentando, talvez ambiente e sociedade brasileira pode mudar. Amém? Como o pastor Elias falou de manhã, ele falou sobre a Coreia do Norte, aquele avivamento da Coreia, um presbítero Parque, será que ele era meu avô? O Parque, arrependimento de uma pessoa que trouxe reavivamento, e começou grande avivamento na cidade de Pyongyang, atual capital da Coreia do Norte. Então, teve uma transformação total da cidade. As lojas que vendiam as bebidas alcoólicas, eles fecharam, jogaram fora, quebraram todo o vidro. Isso aconteceu naquele dia de avivamento, né? Então é isso. Por isso, eu quero desafiar. A missão é multiplicação. Quem pode multiplicar? Só os discípulos que podem fazer outros discípulos. Aí uma coisa interessante, membros não faz outros membros, mas discípulo faz outros discípulos. Atualmente eu estou trabalhando com uma missão AMES, Agência de Movimento Evangélico de Sertão. E eu encontrei uma pessoa, uma conferência lá do pastor Jeremias, aí encontrou assim, do nada, do acidente. Aí ele começou a compartilhar, eu estou trabalhando no sertão, pastor, você não pode vir na igreja, no sertão, para que você ajudar nossa região. Aí eu fui lá, eu comecei pesquisando, aí eu encontrei um missionário do sertão. Ele estava orando durante 2 anos. Missão AMES tem 65 bases em 4 estados no Nordeste, e eles têm 389 missionários. E cada 4 missionários, eles trabalham numa cidade, numa base ou numa igreja, numa cidade.
E eles precisam uma formação bíblica. Ele orou durante 2 anos e, por fim, nós chegamos naquela região e agora estou trabalhando com eles, né? E uma vez eu fui numa cidade de Piancó, um missionário, ele me falou assim: pastor, eu não sei porquê, nossa cidade de Piancó tem 16 mil população, 16 mil pessoas moram no Piancó, e nós temos 18 igrejas evangélicas, mas nós temos somente 600 igrejas, juntando todas essas 18 igrejas. Então, 16 mil com 600 equivale menos 4%. Eu já falei quantos por cento a média evangélica do Brasil? 25 a 30. Mas por que Sertão é 4%? Eu sei que só aquela cidade, né? Talvez outra cidade é muito mais. Mas por quê? Aí ele ficou assim, eu não posso dar uma resposta absoluta, mas eu falei para ele assim: pastor, talvez os líderes, os missionários, os pastores, eles não estão conseguindo pregar a palavra de Deus, eles não estão conseguindo falar o real da Bíblia. Se não prega a Bíblia, se não conhece a Bíblia, com certeza pessoas não ficam desafiadas para sair, evangelizar, discipular, pregar. Então precisa equipar seus líderes com a palavra de Deus, e assim você vai ver a diferença, né? Então começamos a fazer um curso. Nosso curso é tão simples. A gente fala, primeiro curso fala diploma ministerial prática, ajudar as pessoas a usar na sua vida ministerial. Então, começando com 1 a 1, fala sobre Jesus, sobre tempo de devocional, fala sobre crescimento, vida cristã, fala sobre oração, fala sobre atributo de Deus, fala sobre meditação, evangelismo, testemunho, tentação, obediência, o ministério. Aí um assunto bem simples. Terminando isso, ensina Gálatas, aprendendo Gálatas, tem Romanos. Se os missionários, pastores aprendem bem Gálatas, Romanos, pelo menos ele não prega besteira no púlpito. Ele fala evangelho que Paulo que pregou, que Paulo que gritou diante da igreja de Gálatas. Então, e assim, e terminando esses 7 cursos, a gente ocorre uma cerimônia de formatura. E nós trabalhando junto com uma Korea, a pessoa da Coreia vem até no Brasil e realizam uma formatura. Isso é só para avivar o povo, ativar ou motivar o povo para na aprendizagem. Só passou-se 6 meses, mas uma coisa acontecendo. Sabe o que é? Na Teixeira, uma igreja, 20 pessoas foram discipuladas. Exatamente 6 meses depois, a igreja cresceu. Eles ganharam mais 20 novas almas. Parece que é uma coincidência, mas o pastor me falou assim: pastor, Parque, aquelas pessoas foram discipuladas, mudaram, agora ele tem uma vida diferente, ele sai para evangelizar, ele fala Jesus durante seu trabalho, durante o final de semana ele sai na praça, ele fala Jesus, porque é uma coisa diferente, né?
foi discipulado, ele sentiu a vontade de fazer outros discípulos. É isso. A missão é multiplicação. Pastor Moisés, só um homem mais rico do mundo, né? Todo parque é meu, né? Então, se eu quero dar o dinheiro, qual seria a sua escolha? Pega uma tabela para mim, por favor, passar a tabela. Eu vou dar, você pode escolher uma mesada de 10 mil reais todo dia por 30 dias. 10 mil reais por dia. Ou você vai receber múltiplo 2. Primeiro dia, vou dar R$1 para você. Aí multiplicando 2, R$2. 2 vezes 2 é R$4. Qual seria a sua escolha? Esquerda ou direita? Esquerda. Tá. Eu vou dar 10 mil reais por dia. Pastor Moisés, você vai para o Egito, você vai para Porto, você vai todo lugar agora. Primeiro dia, 10 mil. Em 10º dia, você vai 100 mil reais na mão. Glória a Deus. Mas quem escolheu esse múltiplo 2, só tem 512 reais. Coitado. O parque, se escolheu errado. Mas vamos continuar. O 21º dia, quando chega ao 20º dia, você fica 200 mil reais. Mas multiplicando 2 vezes, mais duas, em 20º dia, 528 mil. Olha, vamos para 30 dias. 30 dias, você vai ganhar só 300 mil reais. Aqui, 536 milhões. 536 milhões. Você perdeu uma loteria, né? Pena. Você vai ganhar só 300 mil reais. Deus vai dar 300 mil para você. Aí Deus vai me dar 536 milhões para mim, né? Essa é a tabela de multiplicação. Tabela de multiplicação. Parece que eu evangelizo 10 pessoas por dia. Parece que muito. Quando meu pai era missionário no Vietnã, todo dia nós saímos da rua evangelizando. Por dia, 30 pessoas aceitaram Jesus. Uma bênção. 30 pessoas. 6 dias por semana. 180 pessoas. Nossa, durante 2 anos meu pai trabalhou tudo isso. Mas quanto ganhou? 1.000 e poucas pessoas, né? Missionário sozinho não dá para alcançar, não dá para evangelizar toda a nação. Mas parece que muito lento, parece que muito pouco, mas se eu discipular uma pessoa só por ano, uma só, imagina. Vou mostrar uma tabela. Eu só tenho 2 discipuladores, mas próximo ano tem 4. Depois 11 anos, eu consigo mais ou menos 2 mil discipuladores. Mas próximo, imagina, em 20 anos vai chegar a 1 milhão. 22 anos vai chegar a 4 milhões. Em 33 anos vai chegar 8 bilhões 500 mil discipuladores. Quantos população do mundo atual? 8 bilhões 150 mil.
Em 33 anos, conseguiremos discipular o mundo inteiro, se você discipular um por ano. Se você discipular, se Paulo discipulou Timóteo, Timóteo discipulou outros fiéis, e outros fiéis discipulou essas pessoas. Isso é multiplicação. Multiplicação. Missão é multiplicação. Agora eu vou falar rapidamente sobre a missão e continuação. O evangelho começou da igreja em Jerusalém, como o pastor Luiz Dantas ele falou, uma história breve e bonita. E depois o evangelho saiu de Jerusalém, foi para Antioquia, de Antioquia foi para Filipe, Efésios, Atenas e depois Roma, de Roma, Europa inteiro, depois foi para Estados Unidos. De lá veio o evangelho para o Brasil, 150 anos passados, depois 1984 foi para a Coreia. Aqui estão primeiro missionários metodistas na Coreia. E um homem chama Henry Appenzeller. Ele é o educador e ele fundou várias escolas na Coreia, várias igrejas. Tem muitas escolas famosas na Coreia, foi construído fundado por ele. E outra é o Mary Scranton, e o filho dele, William Scranton, ela era viúva. Aquela época, quando ela veio da Coreia, era 52 anos. E a convenção metodista não queria enviar ela, porque ela é muito velha. Porque ela não vai conseguir suportar aquela circunstância totalmente diferente, né? Mas ela exigiu. A ela faz 1 mais 1, né? Levou seu filho médico. Aí a convenção aceitou, enviou para a Coreia. São primeiros missionários metodistas na Coreia, 1884. A partir disso, a Coreia começa expandindo o evangelho. E muitos missionários trabalharam na Coreia, depois eles não voltaram. Pode passar mais um pouquinho o cemitério? Depois a gente volta aqui. Aqui, o Márcio, nós fomos a esse lugar, chama o Yanghwajin, no Seul, é cemitério dos missionários estrangeiros, né? Então, essa lápide pequena, os filhos missionários morreram na Coreia. Imagina, 100 anos passados nem tinha um hospital, então quando a criança nasce, nem chega um ano, por causa de doenças, crianças morreram. Então muitos filhos missionários morreram na Coreia, então enterraram aqui na Coreia. Quando eu fui lá no cemitério, quando eu fico na frente, eu não tenho como não chorar. Isso é tudo sacrifício dos missionários, né? Então, por causa desse sacrifício, a Coreia transformado um país assim para servir o reino de Deus, né? E aconteceu isso. Volta para um pouquinho aquela foto de órfãos. Teve uma guerra da Coreia em 1950, guerra civil entre o norte e o sul. Muito obrigado por colocar essa bandeira, 2 bandeiras coreanas. Esse é primeiro branquinho é Coreia do Sul, vermelhinho é Coreia do Norte. Obrigado por estar perto. Pensei que um é inimigo do outro, então tinha que colocar lá, né? Mas
Coreia do Sul, Coreia do Norte é um país, ainda é um país. Ainda guerra ainda não concluiu a guerra. Guerra interditado por enquanto. Então, somos um país ainda. Mas esse país é mais distante do mundo. De Pyongyang, capital da Coreia do Norte, até Seul, capital da Coreia do Sul, só tem 195 quilômetros, menos 2 horas de carro. Se vai de táxi aqui de 200 quilômetros, vai só pagar R$800, dá para fazer essa corrida. Mas durante 70 anos, as pessoas não estão atravessando, conseguindo chegar. Porque Coreia do Sul proibiram os sul-coreanos ir para a Coreia do Norte. Sabia que Coreia do Norte está aberta, mas Coreia do Sul que barra para não deixar ir. Só que quando eu, como coreano, encontrar um coreano do Norte, eu pode ficar, pode ser como espionagem. Então eu não posso encontrar um norte-coreano. Se encontrar, eu preciso pegar a autorização do governo. Tal dia eu vou encontrar tal homem, vou almoçar com ele. Aí ele fala que tudo bem. Aí terminando, ele tem que fazer um relatório. Eu encontrei ele, conversei tal assunto. Nossa. Coreia teve guerra. Muitas. A pobreza chegou. Imagina, são órfãos da guerra, né? De fala. Ultrapassou mais 100 mil crianças sem pais. Então, Coreia acabou se tornando o maior exportador mundial de órfãos. Milhares de pessoas foram para os Estados Unidos ou para a Europa para procurar o seu novo país. Então, se você, alguém de vocês já ouviu uma missão que chama Compassion? Compassion é uma missão surgido para ajudar os órfãos coreanos. Agora no Brasil também tem, aí em Fortaleza e Piauí. É um movimento muito forte. Receberam muito amor e agora, desde 1993, Compassion Korea está ajudando milhões, bilhões de reais, dólares para órfãos, crianças do mundo inteiro. Então, isso foi a Coreia, né? Mas, mesmo essa pobreza, a igreja da Coreia começou a enviar um missionário com essa carência, com essa pobreza. E Deus ouviu a oração dos coreanos e começou a abençoar a igreja da Coreia, começou a abençoar a economia da Coreia, explodiu aquele avivamento. E nos últimos, olha, aqui a igreja, maior igreja do mundo, fala do pastor Paulo Yong-cho, lado esquerda de vocês. Lado direita, ele falou hoje de manhã, a igreja metodista Kumlan, maior metodista do mundo, cabe 12 mil pessoas. Lado esquerda é igreja presbiteriana Sarang da Coreia. E essa direita, maior igreja batista, a Yonsei Central. Então, uma bênção.
E passando até nos últimos 40 anos, a igreja coreana tem feito o seu melhor trabalho missionário. Chegou enviado 37 mil missionários no mundo inteiro, 196 países. A Embaixada da Coreia só tem 180 e pouco, mas os missionários foram alcançados 198 países, mais do que do governo. Então, mas o que aconteceu? Não sei porquê. A força da igreja coreana diminuindo. E de repente Deus levanta outra nação aqui na América do Sul, o Brasil. E acho que a era da Coreia já passou. Agora é a era do Brasil. Eu sempre falo assim, missão é continuação. Missão deve continuar. Eu acho que missão é uma corrida de revezamento. Agora, parece que está na última hora do tempo, final da corrida, reta final. Talvez Brasil seja um dos últimos corrida que pegou bastão de missões, né? Então, porque Deus está fazendo algo maravilhoso na igreja do Brasil. Por quê? Porque Deus está abençoando tudo isso para o Brasil, para mostrar que, pô, Brasil, Deus é brasileiro. Eu tenho muito ciúme, Deus é realmente brasileiro. Ele era coreano, agora ele pegou, eu acho que é cidadania do brasileiro. Deus é brasileiro. Você viu um país tão maravilhoso como o Brasil, a riqueza, natureza, quase não tem aquele desastre de natureza, né? Imagina Japão, todo mês tem terremoto. Mas o Brasil, um país abençoado. Por quê? Com certeza, a bênção acompanha a responsabilidade. Foi abençoado? Agradece. E também pense, porque Deus me abençoou. Tem que pensar, porque Deus abençoou a igreja, porque Deus abençoou a igreja do Brasil. Quando Deus abençoou a igreja de Jerusalém, recebeu o poder do Espírito Santo, quando Pedro pregou, aí a igreja virou 3.000 um dia, 5.000 outro dia, crescendo. Volta para Atos 1:8, por favor. Imagina. E Atos 1:8 fala assim: se receber o poder, depois vocês serão minhas testemunhas, né? Minhas testemunhas. E tem que sair para Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A igreja continua recebendo o poder, continua crescendo, mas eles não saíram, ficou em Jerusalém. Aí o que Deus fez? Com sua força assim, Atos 1:8 falou isso. Pelo contrário, Atos 8:1 está dizendo nessa maneira: consentindo na morte de Estevão, naquela ocasião desencatou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos os apóstolos foram dispersos pelas regiões das Judeias e de Samarias. Deus mandou para sair, mas eles não saíram. Então levantou uma grande perseguição da igreja de Jerusalém, e ele mandou fora, expulsou para ir na Judeia e Samarias, né? Quem não, isso é responsabilidade da bênção, né? Então, neste momento o Brasil está
crescendo mesmo. Uma igreja abençoada. E 40 anos passados, Deus usou a igreja coreana. Mas agora eu acho, Deus quer usar a igreja brasileira nas missões mundiais. Desde ano 2000, a igreja do Brasil enviaram mais missionários, né? E o Brasil é o 5º país que mais exporta missionários. E a MTB que levantou, ele fez um levantamento desde 2018, dizendo Estados Unidos é primeiro, segundo é Coreia do Sul, terceiro é China, quarto é a Índia e China e Brasil, né? Mas eu acho que agora o Brasil ultrapassou a Coreia, porque a contagem é diferente. A Coreia só conta as pessoas, missionários acima de 5 anos, e trabalhando fora do país. Mas Brasil, eu acho que São Paulo e Amazonas é transcultural, é outra cultura. Tem que considerar como missões transculturais. São Paulo e Rio de Janeiro, aí tudo bem, nós temos a mesma cultura. Mas São Paulo, Amazonas, onde o nosso missionário é homem que trabalha, é outro mundo, muito mais pior do que Coreia e Japão. Coreia e Japão tem muita diferença, tem muita semelhança, né? Coreia e China. Mas imagina, você com um índio, tem alguma semelhança? Até a língua que é diferente, né? Então, Brasil conta missionário Amazônia como transculturais, mas os coreanos contam isso como evangelização nacional, né? Então, é contagem diferente. Não, a gente não briga isso, não. Porque eu quero que Coreia fica... Não quero que Coreia fique em segundo lugar, não. Então, finalizando minha palavra, como eu sou coreano, eu vejo alguns pontos positivos para que o brasileiro seria um missionário muito adequado para o reino de Deus. Primeira coisa, brasileiro tem facilidade de fazer um amigo. É muito fácil fazer uma amizade. Os coreanos tímidos, é muito difícil. Eu nunca chego primeiro a alguém, oi, tudo bem? Não falo isso, fica quietinho, aí alguém vem assim, oi, tudo bem? Aí fala assim, oi. Mas brasileiro, quando começa a falar, em 10 minutos você consegue fazer amigo. É pior que quando eu cheguei no Brasil, eu andando com um amigo, com meu amigo assim, coreano, aí de repente, que rua que é aqui? Ah, não sei, vamos perguntar a alguém. Eu falei, oi amigo, como que chama essa rua? Eu falei assim, você conhece ele? Porque ele chamou amigo, né? Porque amigo é amigo. Não, eu não conheço ele. Mas por que você chama amigo? Porque o Brasil é assim, tudo é amigo. Muita facilidade de fazer amigos em outros países. Com certeza, se alguém de você vai para a Coreia, em 10 minutos, você vai fazer aquele coreano e tímido, como um amigo. Aí, você tomando café com ele, com certeza esse coreano vai pagar um café. Em 10 minutos, o coreano vai pagar café para o brasileiro, porque vocês têm poder de fazer um amigo, né? Mas isso é muito importante na missão, né? Porque antes de evangelizar, antes de falar Jesus, precisa fazer amigo, precisa fazer amizade. Segundo, isso aqui é mais importante, brasileiro não tem inimigo, tem muitos amigos, não tem inimigo. Eu acho que o único inimigo é a Argentina, quando a gente joga bola contra... Esse é o único, é o único. Mas isso é uma grande vantagem. O nosso foco missões mundial está focado no Oriente Médio, os muçulmanos.
Esses países totalmente fechados. Aquela região, os americanos, os coreanos estão proibidos de entrada. Não vai entrar mais os coreanos missionários, nem americanos, nem canadenses. Mas e brasileiro? Para vocês está aberta. Vocês podem, aqui tem, olha, tem muitos muçulmanos aqui, olha, tem muitos árabes, muitos turcos aqui, ó. Até a aparência, vocês têm semelhança. Então você tem liberdade, passaporte brasileira, tem poder mesmo, você pode entrar em qualquer país do Oriente Médio. Até Coreia do Norte, já falei, os coreanos não podem entrar lá, nem americanos, mas vocês estão bem-vindos. Por quê? Pela graça do Pelé, quando o brasileiro entra lá, ô Pelé! Eles gostam. O país, eles fizeram uma pesquisa, que o país, eles gostam mais, que confia mais, é a China. Norte-coreano confia mais China. Mas o país que eles gostam mais é o Brasil. A graça de Pelé. Eles não conhecem o Bolsonaro, eles não conhecem Lula, mas eles conhecem Pelé. Então, nós não podemos entrar na Coreia do Norte, mas vocês podem ir lá. Mesmo que você não pode falar Jesus, mas nós podemos mostrar a vida de Jesus. Tem uma universidade, Pyongyang, a ciência e tecnologia, chama PUST. 800 alunos norte-coreanos, 200 funcionários que trabalham dentro da universidade. 1000 pessoas vivendo, morando, estudando lá. E eles comem 3 refeições por dia. Quando na Coreia do Norte, se comer 3 refeições, são ricos. A maioria tem 2 refeições ou muitas parte é uma refeição só. Mas se eles conseguem comer 3 refeições por dia, uma bênção, bênção mesmo. Lá, os coreanos não podem entrar lá para servir, mas vocês podem ir como barista do café brasileiro. Se alguém sabe jogar bola, fala que sou técnico, eu conheço Pelé, aí Pelé me enviou, eu aqui na Coreia do Norte, eu quero ensinar futebol para vocês. É totalmente aceito. Se você fazer arroz, feijão, uma comida gostosa, vai lá, você pode servir 1000 refeições por dia. 3.000 refeições, né? Uma bênção. Porque cozinheira não pode ir como missionária? Tem que ter o PhD para missionária? Não. Até cozinheira. Você pode ir para servir aquele país, mesmo que você não fala Jesus, não fala Deus. Mas eles sentem, eles sabem que somos cristãos. E último. O povo brasileiro é muito adaptável. Vocês conseguem adaptar a qualquer circunstância, qualquer situação. Como Paulo falou assim, de pobreza, de riqueza, de nudez, de fome. Por quê? Porque durante 300 anos, como escravo, fomos sofridos. Por isso, sabe como sobreviver. Então, é muito adaptável. Se você vai à África, com certeza, em alguns meses você vira africano. Se você vai ao Oriente Médio, já é sua casa, sua terra. Vai para Paraguai, já fala a língua, né? Português, portunhol, já pode
pregar a palavra. É tudo isso. Se você quer sair missionário, se você foi tocado como chamado pelo missionário, eu posso falar isso. O que é a missão? Missão é a Bíblia. A Bíblia é a missão. A Bíblia é a missão. Enquanto, se você conhece a Bíblia, você pode ver as missões na Bíblia. Não pensa, o que vou fazer? O que vou fazer no campo missionário? Se você lê a Bíblia, Deus ensina o que você deve fazer. Então, você foi dedicado como missionário. Antes de você sair, tornar de um missionário, faz 3 coisas. Primeiro, leia a Bíblia pelo menos 3 vezes. Leia a Bíblia pelo menos 3 vezes com ponto de vista de missões. Segundo, escreva a Bíblia, pelo menos alguns livros. Esqueci de trazer o livro. Escrever a Bíblia. Isso é muito comum na Coreia. Escrevendo a Bíblia com seu próprio punho. Não é fácil. Mas enquanto escrevo a Bíblia, eu me sinto autor, a coração de autor. Enquanto escrevo Deuteronômio, eu posso sentir aquele coração de amor de Moisés diante de seus israelitas. Quando escrevo Romanos, eu posso me sentir aquele amor de Paulo. Enquanto eu escrevia o Salmo de Davi, a aclamação, a oração de Davi, é minha oração, minha aclamação. Escrevi a Bíblia. Eu estou publicando alguns livros. Mostra para mim um livro aqui. Publicando alguns livros para você escrever com mais praticidade, né? Para escrever tem que carregar a Bíblia e tem que comprar o caderno. Aqui já tem aqui Romanos, aqui é o Provérbio segundo. E esse livro já tem um texto dentro e tem espaço para você copiar, um espacinho para você copiar. Então, quando terminando escrever um caderno dessa, completando, esse seria o livro de Romanos da sua escritura. Essa é provérbio da sua vida. Então, se escrever, você vai sentir algo diferente. E terceiro, e você tem que aprender a Bíblia para até conseguir ensinar outros. Então é isso. Missão é uma bênção. Missão é multiplicação. Missão é continuação. Espero que a igreja metodista wesleyana leva essa bastão de revezamento das missões até confins da terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas pastor Parker, eu não posso deixar você sair sem antes fazer assim para você, ó. O pessoal pediu para eu fazer isso aqui. Amém? Peraí, ali a foto, ali ó, a foto. Coreano gosta muito de dinheiro, assim, din, né? Ai. Brasileiro também. Brasileiro. Pior que... Eu quero externar aqui, pastor Park, em nome do Congresso, a nossa gratidão a Deus, por se deixar ser usado por Deus para nos ministrar nesta tarde. E que bom que você está no Nordeste, né? E eu quero contar com a sua parceria lá naquela região tão abençoada, pela qual você já está apaixonado pelo que nós temos visto aqui. Amém. Eu quero deixar aqui também uma lembrança, em nome do Congresso. O irmão está lembrando desse carinho, dessa expressão de amor também da igreja pela sua vida e seu ministério.